João capítulo 1, versículo 35. É uma história do encontro de Jesus com algumas pessoas, o início da caminhada de algumas pessoas com Jesus. Diz lá, vamos acompanhar a leitura. No dia seguinte, estava João, aí está falando de João Batista, né? Estava João Batista outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes ou aonde está pernoitando? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram aonde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João, seguindo Jesus. Ele, André, achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, para Simão, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e também de Pedro. E Filipe encontrou Natanael, agora uma outra pessoa, encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia, até aqui. Amados, um texto muito interessante, né? E esse texto que nós vemos aqui fala do início da caminhada de alguns discípulos com Jesus, ou Jesus convocando alguns homens para caminhar com ele na qualidade de discípulos. O meu ponto hoje aqui é esse nível de relacionamento de Jesus com algumas pessoas. E por que isso é importante, e diria inclusive, e por que isso é fundamental? Como Jesus quer se relacionar com nós, homens? Como Jesus quer se relacionar com nós, homens? Por que desta forma? E o que isso produz em nós? Ou seja, Jesus estabelece aqui com esses homens, e isso é um símbolo, um sinal do que ele quer fazer conosco também. Ou seja, esse nível diferenciado, esse nível de relacionamento tão íntimo, tão próprio de discípulo de Jesus, Senhor e discípulo. E por que desta forma? Quando a gente fala sobre isso, também vem ao coração o pensamento, Deus, ou quando eu falo Deus, tanto a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como Deus, né, individualmente falando, ou seja, os três individualmente falando são pessoas, são seres relacionais. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo quer se relacionar. Queridos, a essência de Deus é relacionamento. Deus, ele não quer apenas dar coisas, favorecer, somente salvar. Deus, ele quer se relacionar comigo e com você.
E aqui Jesus mostra bem isso, pessoas se aproximando de Jesus, e Jesus aceitando, e Jesus convidando: vem, segue-me, vem ver, vem onde eu estou, fique comigo, ouça-me, eu quero você é bem-vindo. Ou seja, esse Deus relacional. Ou seja, tudo que Ele quer, e a única forma de realizar qualquer coisa é através de relacionamento. Escute isso que eu vou dizer para você. Deus, Ele pode dar coisas e dá, Deus pode fazer coisas e faz, mas o que Deus mais quer é relacionamento. Existe muito mais do que uma bênção, do que uma cura, de um favor que você espera de Deus. Existe um privilégio do relacionamento com Deus. Uma coisa interessante quando a gente fala desse conhecer a Deus, desse relacionamento com Deus, para conhecê-lo, Jesus está permitindo que as pessoas venham conhecê-lo. Quando a gente pensa nisso, nós temos que lembrar, e vale a pena a gente lembrar, que Deus, Ele é infinito, Ele é grande demais. A sua grandeza é algo impossível de nós conhecermos na sua plenitude. A Bíblia, inclusive, diz, o próprio Jesus disse, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Ou seja, nós vamos passar a eternidade descobrindo coisas novas. Não é maravilhoso isso? Se você acha que o céu é chato, se prepare. Amados, nós vamos experimentar todos os dias, até a eternidade, ou durante a eternidade, coisas novas. Alguém está feliz com isso? Aleluia. Mas se Deus é infinito e eu não consigo conhecê-lo na sua plenitude, ou seja, eu não consigo assimilar tudo de Deus, isso não torna Deus uma pessoa inacessível ou é impossível de saber tudo. Isso é importante, esse pensamento. Por quê? Porque Deus, Ele não está muito interessado que você saiba tudo sobre Ele. Ele só quer que você o conheça. Ele não está interessado que você saiba todas as informações sobre Ele. Ele só quer que você o conheça. Ele só quer dizer: ei, eu te conheço, eu estou aqui, e vamos embora, vamos caminhar junto. E aliás, eu vou te dar a eternidade para você me conhecer. Alguém diz um aleluia, glória a Deus. Amados, Deus quer se relacionar, Ele criou o homem para isso. Deixa eu dar uma notícia linda para você nessa noite. Deus trouxe você aqui nessa noite porque Ele quer se relacionar com você. E Ele está dizendo algo ainda melhor. Você não quer levar isso para a sua semana? Eu quero conversar com você, eu quero mostrar coisas novas para você, eu quero ensinar você. Amém, aleluia. Então, pastor, como que isso é possível? Como é que é possível conhecer a Deus, sendo que eu não posso conhecê-lo na sua integridade, na sua totalidade? Mas então como que eu posso conhecer a Deus? A palavra aqui, conhecimento, ela é muito importante. Essa grande pergunta, né, como brincam alguns aí, a pergunta que vale 1 milhão, mas na verdade, né, vale mais. Essa grande pergunta, e descobrir isso, e principalmente praticar, nos levará a um relacionamento extraordinário, que também transformará a nossa vida. Quanto mais nós nos expormos a esse conhecimento, não necessariamente informações sobre, mas conhecê-lo. Conhecer a Deus, muitas pessoas confundem isso, ter informações sobre Deus e conhecer a Deus. Ou seja, o maravilhoso disso é que descobriremos, junto com quem Deus é, também quem nós somos. Nós vamos descobrir quem Ele, o que Ele fez de nós, quem nós somos. O ponto aqui então é conhecer a Deus e não saber sobre Ele. Queridos, aqui está um ponto muito importante. Deus não quer que você saiba sobre Deus. Deus quer simplesmente que você conheça Deus. Você conheça Ele. Conheça Ele, e esse conhecer é não acumular informações, mas é relacionamento. Ou seja, se você entender isso hoje, que Deus não quer que você saiba sobre as coisas dEle, sobre os atributos dEle. Ele quer simplesmente que você saiba quem Ele é. Mas quem você é, quem Ele é. Se você entender isso, se você entender que é mais importante conhecer quem Ele é do que necessariamente ter informações sobre Ele, se prepare para uma vida extraordinária. Meu ponto aqui nessa noite com você é saber e conhecer. Por isso que eu coloquei uma pergunta: saber ou conhecer? Eu quero fazer essa distinção
entre saber e conhecer. Ou seja, vamos entender um pouquinho essa diferença. Para isso, até comecei com esse texto, porque esse texto nos ajuda a entender muito bem sobre isso, sobre saber ou conhecer. Parece a mesma coisa, mas não é. A diferença é muito grande. 2 discípulos de João Batista, que estavam com João Batista, caminhavam com João Batista, lembrando que João Batista não era seguido apenas por 2 pessoas, ele era seguido por vários discípulos. João Batista também tinha seguidores. Mas Jesus, quando João Batista está lá batizando pessoas, pregando as suas palavras, e aí de repente Jesus passa, e aí está falando do batismo de Jesus. Jesus, ele vai lá para batizar também, e João Batista vê Jesus, e ele diz para todo mundo ouvir, escute isso, ele diz para todo mundo ouvir: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, quando ele diz isso, escute isso, todos os discípulos ouviram esta informação, todos receberam um dado, uma informação, e eu não estou falando de todos, qualquer um, nós estamos falando de seguidores de um grande profeta, o profeta Elias, o profeta João Batista, que é uma figura do profeta Elias. Ou seja, alguém muito importante, profeticamente muito importante, um antecessor de Jesus, e ele chega e identifica algo que está pelo menos há 4.000 anos esperando. Amados, nós estamos falando de 4.000 anos esperando essa declaração de João Batista. Até aquele momento faz 4.000 anos que o povo de Deus está esperando alguém gritar: eis o Cordeiro de Deus. E amados, é uma das maiores expressões até então. É uma das maiores expressões, a expressão mais esperada em 4.000 anos. E não é qualquer um que está falando, novamente, João Batista. Por que é importante entendermos essa questão de João Batista? Porque ele é o profeta profetizado. Deus disse que haveria uma voz que clama no deserto. Isaías fala de João Batista. Isaías diz: haverá um homem que dirá isso, um homem que antecipará a vinda do Messias. E ele grita em alta voz, um profeta gritando em alta voz, de novo, não apenas um profeta, o cara que tinha toda a autoridade para gritar o que gritou. E o texto diz que 2 ouvem. 2 ouvem. André e o amigo dele ouvem, escutam essa declaração. E eles então, ao ouvirem a declaração de João Batista, algo acontece na vida deles. E eles seguem a Jesus. Uau! A pergunta que eu faço aqui para você raciocinar comigo: muitos outros ouviram a mesma declaração, sim ou não? Sim, ele não estava sozinho. Por que só 2 seguiram? Esse é o objetivo da minha mensagem, responder essa pergunta. Vocês estão entendendo? Vários ouviram essa declaração: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, entenda bem o que eu vou falar aqui, era para todo mundo largar João Batista e seguir Jesus. João Batista ia ficar chateado? Ia não? Claro que não ia. Ele mesmo disse: convém que ele cresça e eu diminua. João Batista sabia disso, tanto que ele gritou. A pergunta é: 2 deles ouvem algo especial. E aí entra um ponto lindo aqui. 2 deles ouvem uma informação verdadeira, de uma fonte confiável, e uma informação que salva a humanidade do pecado, perdoa os pecados, e não somente perdoa, mas anuncia aquele que perdoa, mas aquele também que tira o pecado do mundo. 2 ouvem essa informação, e essa informação transforma a vida desses dois, ao ponto deles largarem tudo e seguirem a Jesus. Esse é o ponto que eu estou colocando para você, quando eu falo de conhecer sobre e conhecer quem. Esses 2, eles tiveram apenas uma informação, mas isso gerou neles uma transformação, ao ponto deles deixarem o que estavam fazendo e começaram a seguir Jesus. Ouvindo isso, então, seguiram Jesus sem perguntar nada. Perceba que eles não perguntam nada para Jesus, eles simplesmente seguem Jesus. E quando Jesus olha para trás e olha para os 2, consegue imaginar, amados? Queridos, até aqui ninguém estava seguindo Jesus. Guarde isso.
Até esse momento, ninguém estava seguindo Jesus. Jesus estava acabando de vir do deserto, da tentação do deserto. Jesus sai do deserto na tentação, vai para o Rio Jordão, sai do Rio Jordão e agora tem 2 caras do lado dele. E Jesus olha assim, pois não? Posso ajudar? Uma coisa assim. E aí Jesus diz assim, o que queres? Aliás, Jesus pergunta, pois não, o que vocês querem? E aí os dois dizem assim, Senhor, aonde assistes? A palavra ali, a versão diz assistes, mas a expressão é, aonde você está passando a noite? Aonde você está, onde é que está o teu pouso? Porque eles sabiam que Jesus não era dali. E eles dizem assim, aonde que você está? Jesus fala assim, então vem ver. Uau! Eles passaram aquele dia com Jesus. Eles passaram aquele dia, a Bíblia diz, eles passaram aquele dia com Jesus. E aí no outro dia, quando eles acordam, e Jesus então sai daquele lugar, por isso Jesus estava de passagem ali. E eles encontram a Pedro, perceba isso. Eles encontram a Pedro e disseram algo interessante para Pedro. Deixa eu voltar um pouquinho. O que é que João Batista gritou? Eis o quê? O Cordeiro. Posso ficar contigo, Senhor Jesus? Sim, pode ficar comigo. Passa a noite aí, pousaram com Jesus. Devem ter escutado um monte de Jesus falar. E aí eles saem de manhã e encontram quem? Simão, que é o irmão de André. Eles encontram o André, encontra o seu irmão chamado Simão até aqui. E ele diz assim, achamos o... O que João Batista disse? Eis o... E é o que eles disseram para Simão? Opa, pera um pouquinho. Foi isso que João Batista falou? Não. Vocês percebem que eles ouviram que ele era o Cordeiro, mas já estavam dizendo que era o Cristo. Ou seja, algo começou a acontecer na vida desses dois em uma noite. Ao ponto de eles chegarem para ele já começar a dizer, este é o Messias. Uma certeza. E aí então, Jesus encontra Pedro, Simão, e ele diz, tu és Simão, filho de João. E a partir de hoje, Jesus muda até o nome do cara. Jesus acabou de encontrar Simão e ele disse assim, a partir de hoje, você é Simão, filho de João, mas a partir de hoje tu és Cefas, que quer dizer Pedro. O que eu quero dizer com você? O que eu quero dizer para você aqui? Guarde isso que eu vou te falar. Jesus conhece você antes de você pensar em conhecer ele. Jesus já sabia quem era Simão. E Jesus não somente conhecia o que era Simão, mas Jesus vinha assim, eu inclusive conheço quem você é, sei de onde você veio, sei quem é o seu pai, mas agora, a partir de agora eu vou fazer de você um novo homem. Você nem mesmo nome vai ter, você agora vai ser Pedro. Amados, aqui nós estamos falando do substituto de Jesus, aquele que ficaria no lugar de Jesus após Jesus subir. Amados, com essa informação, seguiram então Jesus. Ou seja, com aquele dia de convivência, aquela noite, eles começam já a frutificar. Por quê? Porque eles não, em uma noite, querido, escute isso, em uma noite não foi suficiente ter informações suficientes para ter uma certeza. Queridos, o que fez esses homens ter certeza, para inclusive chamar Pedro, não foram as informações que obtiveram, mas foi porque estiveram com Jesus. Deixa eu dizer algo para você, quando você usufrui da presença de Jesus, amados, você conhece Ele. Se você não tem todas as informações, mas você conhece Ele, a tua vida é transformada, certeza vem em você, isso muda você porque você conhece Ele. Uma noite já estavam evangelizando, uma noite já estavam dizendo, esse é o Cristo, nós achamos o Cristo. De novo eu volto a dizer para você, 4.000 anos de espera e eles afirmam. Sabe esses 4.000 anos estão esperando? Pronto, acabou, chegou, eu achei. Você consegue entender isso aqui, não? E aí então eles saem dali e vão então para Galiléia. Chega na Galiléia, agora encontram Filipe. E dizem para Filipe, achamos o Cristo. Meu Deus. E Filipe também encontra Jesus e a sua vida muda. E ele já começa a seguir Jesus também. E Filipe, não bastando seguir a Jesus, encontra outro amigo. E agora já entra na história aqui quem? Natanael. E aí Filipe chega para Natanael e fala assim, achamos o Cristo.
Achamos o Cristo. Amados, eu estou falando aqui, talvez, amados, nem 24 horas passou. Homens já começaram a afirmar quem ele era. Encontraram Natanael, Natanael fala assim, ele fala, achamos o Cristo, achamos Jesus, achamos o Cristo, o Nazareno. Amados, eles não estavam falando Nazareno só por falar, porque existia profecias. Ele diz, achamos o Nazareno. E aí Natanael, todo mitidinho, ele diz assim, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o que Felipe diz para Natanael? O que ele já aprendeu. Amados, 24 horas os caras já aprenderam o negócio. Por quê? Foi o que Jesus respondeu para os dois lá no começo, não foi? Vem e vê. O que ele respondeu para Natanael? Fala, não falo, falo, falo. O que convenceu Natanael? Foi informação ou foi só o vem ver? Eu não tenho que te dar informações. Eu só estou dizendo para você, venha viver conosco o que nós estamos vivendo com ele e você vai ver o que você vai encontrar. O nosso problema é que a gente tem muita informação e pouca vivência. Quando Jesus, então Natanael resolve ir para encontrar com Jesus. Mal chega, Jesus já surpreende o cara. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí o cara fala, mas de onde você me conhece? Antes de Filipe te chamar, eu já vi você sentado embaixo da figueira. Voltando aqui de novo, aquela mesma frase que eu já falei. Antes de você conhecer a Deus, Ele já conhece você. Fala, não falo, fala, não falo, fala. Deus não está nem aí com as informações sobre a sua vida, Ele te conhece. Deus está nem aí com a tua história, Deus está nem aí com o teu passado, Ele conhece você, Ele ama você, Ele quer você, Ele quer você. As informações sobre você, entenda bem que eu vou falar, amados, isso não muda o que Ele sente por você, Ele só quer você, aleluia! E amados, então, amados, eles foram lá e encontraram então Natanael, e aí ele diz assim, eu vi você debaixo da figueira. E aí ele diz assim, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus, ele responde, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. Opa, pera um pouquinho. O que João Batista gritou? O que os outros dois falaram? É o Messias. E o que agora Natanael está dizendo? Ele é o Rei de Israel. A pergunta que eu falo para você é, da onde veio informações suficientes para eles dizerem, esse é o Cordeiro, esse é o Rei, o Cristo, o Messias, este é o Rei de Israel. Entenda bem, queridos, não é o quanto informação você tem, mas é o quanto você conhece. Ah, ele é o Rei de Israel? Prova para mim. Eu vou provar é nada. Eu sei que ele é. Mas como é que você sabe? Porque eu fiquei meia hora com ele. Ele me olha como ninguém olha. Ele fala como ninguém fala. A presença dele é diferente. Mas explica isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tente explicar. Simplesmente mostre Jesus para as pessoas. Exponha Jesus às pessoas. Ah, meu Deus. Alguém está ouvindo essa mensagem? Não? Amados, eles passaram aquele dia com Jesus. E aí encontraram então Pedro. Amados, uma informação, eu coloquei aqui, uma informação versus um dia de convivência. Amados, eles não estavam sendo cheios de informação, embora Jesus deve ter falado muita coisa para eles. Mas eles não estavam ali por causa das informações, eles estavam ali porque eles simplesmente conheceram a Jesus. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amados, é isso que eu quero desafiar você nessa noite. Jesus, entenda bem o que eu vou falar para você. Jesus, ele não está aqui para te encher de informações. Jesus está aqui para se relacionar com você. Se relacionar com você. O quanto você tem de informações não revela o quanto você conhece sobre Deus. As informações não medem o que você conhece. O que mede o que você conhece é a amizade. Você pode saber um monte sobre alguém, um fã, um ídolo,
um jogador, uma personalidade. Você conhece a história, onde nasceu, para onde foi. Você sabe tudo. Mas você nunca viu ele, você nunca falou com ele, ele nunca jantou na sua casa, ele nunca conversou com você. Amado, nós podemos saber tudo sobre Deus e não conhecer Deus. Amados, o que transforma a nossa vida não são as informações, mas é simplesmente Ele. É a convivência com Ele. Pastor, eu não estou entendendo. Pastor, eu não estou entendendo. Meu irmão, você não tem que entender nada. Pastor, eu não estou entendendo. Eu não consigo acessar isso. Você não tem que entender nada, meu irmão. Você não precisa de mais informações. Você precisa simplesmente chegar diante dele e falar: eu me rendo a Ti, Senhor amado. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, então acharam esse amigo, Natanael, e essa experiência. Deus não sabe sobre nós, Ele nos conhece. Aleluia. Amados, olha só agora João capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo do Evangelho de João. Olha lá, mostrando esse Deus relacional. No princípio era o verbo. E o verbo estava onde? Ali está falando de local, posição. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aonde que estava o verbo? Que é o próprio Deus? Com Deus. Agora põe o versículo 14, esse verbo longe. E o verbo que estava com Deus, que estava longe, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus está dizendo o seguinte: antes era o verbo, e o verbo estava longe, mas Jesus está dizendo, e o verbo se tornou próximo, o verbo se tornou pertinho. Para quê? Para que a gente possa se relacionar com Ele. Olha que coisa tremenda. Quando apenas sabemos sobre algo de Deus, e surge uma ameaça maior do que sabia, as pessoas podem se desesperar. Se você conhece Deus por aquilo que você sabe sobre Deus, e surgiu uma situação que você não conhecia ou nunca experimentou, a pessoa tem uma chance de se desesperar, ter medo. Por que as pessoas têm desespero, ficam com desespero ou com medo? Porque surgiu uma informação que ela não sabia. Ou seja, será que Deus pode com isso? Será que Deus quer me abençoar? Se você tem apenas informações de Deus, você fica com medo quando surge algo novo. Mas quando você conhece a Deus, nada te pega de surpresa e você não teme, porque você o conhece. Eu não sei, esse problema que surgiu aí, eu não sei o que, não sei como, eu só sei uma coisa: todas as vezes que surgiu qualquer situação, o meu Deus tem poder, o meu Deus salva, o meu Deus cura, o meu Deus liberta, Ele é poderoso, eu conheço a Ele. Como Ele vai fazer, de que jeito vai fazer, eu não faço ideia, mas uma coisa eu sei: todas as coisas são possíveis para Ele, Ele pode todas as coisas, eu o conheço. E eu sei que Ele me Mas eu não preciso, eu não posso encher você de informações sobre o poder de Deus. Eu não preciso provar para você que Deus é poderoso. Eu não preciso provar para você que Deus cura. Eu não preciso encher você de informações que Deus liberta. Eu não preciso provar para você que Deus criou o universo. Eu somente creio que Ele é assim. Eu sei que Ele é. Eu sei que Ele cura. Eu sei que Ele liberta. Eu sei que Ele vence os demônios. Eu sei que Ele voltará. Eu sei. O diabo tentou pegar Jesus no que ele sabia. Ei, você está com fome? Por que você não transforma essa pedra em pão? Ou seja, Satanás quis pegar Jesus no que ele sabia, mas Jesus sabia quem Deus era. Meu Deus. Quando conheço a Deus, nada que surja, que não sabia ou desconhecia me abala, ou me faz ter medo. Sei quem Ele é. A Bíblia vai chamar isso que eu estou tentando diferenciar aqui com você hoje, sobre o poder desse conhecimento de Deus. E existem duas palavras específicas para conhecimento, que é gnosco e epignosco. A palavra gnosco
tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje, sobre saber e conhecer. E no grego você vai entender gnosco e epignosco. Duas palavras que significam no português a mesma coisa, vai ser sempre traduzida por conhecimento. Mas elas são bem diferentes, com uma diferença extremamente significativa. O que é gnosco? É saber sobre, ter informações, obter dados a respeito de alguém ou de um assunto. O que é epignosco? É conhecer por revelação, conhecer através dele, conhecer vindo dele. Eu não sei sobre ele, o que eu sei é dele, e o que eu sei dele, ele me falou. Aleluia! Gnosco, qualquer pessoa pode trazer. Epignosco tem uma fonte única, que eu vou explicar um pouquinho para você. Amados, se eu, papi, estou aqui pregando, se um amigo teu estiver pregando, se outra pessoa estiver falando, se você ouve eu falando, se você escuta eu falando, é uma coisa, você está tendo gnosco. Mas se você estiver ouvindo essa mensagem e você ouvir Jesus falando, você tem um epignosco. Ou seja, amados, você está aqui sentado me ouvindo, deixa eu falar algo para você, esqueça eu. E abra-se para que Jesus fale com você. Amados, quando você ouve o pastor, ouve o autor do livro, ouve o autor da música, ouve o amigo que está falando com você, você está tendo uma informação sobre. Mas quando você está aqui ouvindo alguém falar, e você se abre para Jesus, dizendo: Jesus, eu estou aqui para ouvir o Senhor, porque eu quero conhecer ao Senhor, e não o que o papi tem a dizer sobre ti. Uau! Eu não sei se vocês estão pegando a diferença. Deixa eu fazer uma brincadeira com você. Brincadeira, mas é aquelas cutucadinhas, né? Você chega aqui no culto e não tem o pastor que você queria ouvir. E aí tem aquela pessoa que você não... Hoje vai ser difícil o negócio, hein? Hoje vai complicar o negócio. Ou seja, o pessoal brinca, está escolhendo o vaso. Se você entra pelo caminho de escolher o vaso, você está dizendo: quem vai falar não é Jesus, é aquela pessoa. Mas se você entra aqui e senta aí para ouvir Jesus, não importa quem está aqui. Jesus, eu estou aqui para ouvir o Senhor. Eu estou aqui para ouvir o Senhor. Eu estou aqui para te conhecer. Eu não estou aqui para ouvir João Batista. Eu não estou aqui para escutar Felipe. Eu não estou aqui para escutar Pedro. Eu estou aqui para conhecer Jesus. Jesus. Amados, aí está uma grande diferença. E isso faz muito diferença. Ou seja, meu irmão, quando você vai ler a Bíblia sozinho na sua casa, você senta diante de Jesus, você está na presença de Jesus, através do Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, fala comigo, Senhor, fala comigo. Você senta aí para ouvir, seja quem for aqui, ou qualquer outra igreja. Jesus, fala comigo, eu vim aqui para ouvir o Senhor. E quando você ouve Jesus, amados, aí entra um texto que você conhece. A fé vem pelo... Ouvir quem? Mas quem é a palavra? A fé não vem por ouvir o papi, a fé vem por ouvir a palavra. Qual é a diferença? Deixa eu ajudar você. Quando você está ouvindo o papi, o João, o Zé, qualquer um que estiver aqui em cima. Quando você está ouvindo o João aqui em cima, e você conseguir ouvir Jesus, você pode dizer que teve uma revelação. O que é revelação? É quando você ouviu Jesus naquela música, quando você ouviu Jesus naquela mensagem, quando você viu Jesus naquela leitura. Se você saiu daqui e ouviu apenas o papi, você teve um gnosco, que é também importante. Mas o que gera fé não é a informação. O que gera fé é a revelação. Então você tem que sair desse culto com revelação e não apenas com informação.
Por quê? Porque se você não entender nada sobre aquela informação, isso não muda a tua vida. O que muda a tua vida é que você ouviu Jesus, você não entendeu nada, mas ele diz que é, e para você, e agora na sua fé é isso que importa. Você não está ouvindo. Quando você ouve Jesus e o sintoma continua doendo, quando você ouve Jesus e a dor continua no peito, quando você ouve Jesus e a conta continua negativa, quando você ouve Jesus, o emprego não aparece, mas quando você ouve Jesus, você continua alegre, você continua esperando, porque você ouviu Jesus, você não ouviu ninguém, você ouviu Ele. Uau! Aí entra também o que a Bíblia diz, construir a sua casa sobre a areia, construir a sua casa sobre a rocha. Se você constrói a sua casa, não fala. Se você constrói a sua casa só sobre informações, você constrói sobre a rocha, sobre a areia. Mas se você constrói a sua casa em cima de revelações, você está na rocha. E pode vir tempestade, pode vir ventos, pode vir enchentes, e a sua casa não cairá. Jesus chega para os discípulos e diz assim: o que dizem as pessoas? O que dizem as pessoas por aí? O que dizem as pessoas sobre mim? Uns dizem, tu és o Messias. Aliás, uns dizem, tu és um profeta. Uns dizem Elias. Outros dizem não sei o que, Isaías. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quantos tinham ouvido essa conversa? Pelo menos 12. Quantos respondem? Quantos respondem? Um responde essa pergunta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, o que Jesus fala o que Jesus fala para Pedro depois disso? Não foi carne e nem sangue que te revelou. Pedro, você tem uma revelação. Miqueias, você tem uma revelação. Você não tem informação, você tem uma revelação. Só que nós queremos basear nossa vida em cima de informações e não de revelações. E você sai com as informações, que é o gnosco, dizendo: eu creio, eu declaro, eu confesso, eu creio, e vai dar certo, porque eu ouvi uma informação. Mas você viu uma informação que o pastor pregou, que o autor do livro escreveu. Mas ainda você não ouviu Jesus dizer para você. Uma coisa é você ouvir uma mensagem linda que eu possa pregar. Uma coisa é você ouvir Jesus falar. Deixa eu dizer algo para você. Sei lá. Quando João Batista diz assim: convém ou seja, eu preciso, como pastor, pregador, eu preciso diminuir para que as pessoas ouçam Jesus aqui desse púlpito. Eu ainda acho que a igreja ouve muito papi. Mas a minha oração tem sido: Deus, eu quero que as pessoas ouçam o Senhor falando. Eu quero pregar de tal forma que as pessoas ouçam Jesus. Pastor, como é que faz isso? Não sei. Eu não sei se é se humilhando, eu não sei se é se pregar escondido debaixo do púlpito. Talvez a única explicação para isso, eu só preciso falar dele. E eu tenho tentado aprender isso na minha vida. E aliás, eu creio que isso é uma revelação para a minha vida. Deus, eu não me importo com a reação das pessoas. Eu quero simplesmente pregar a tua palavra, porque eu creio que a tua palavra tem poder em si mesmo. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, vamos pegar eu, papi. Por exemplo, essa mensagem que eu estou pregando para vocês,
Alguma coisa eu trabalhei essa semana, mas eu terminei ela, preparei ela hoje de manhã. Eu gosto de pregar de madrugada, assim, preparar a mensagem cedinho, assim. E eu estava ali, ou seja, eu tenho aqui um epignosco. Eu creio que eu ouvi Jesus. Creio, não é uma opção, uma possibilidade, eu creio. Só que por mais que eu tenha um epignosco, eu só consigo produzir um gnosco. Não é porque eu tive um epignosco que eu vou transmitir um epignosco. Eu vou falar de novo. Jesus falou comigo e eu tenho um epignosco, eu tenho uma revelação. Mas quando eu for falar, é um gnosco. Pastor, por quê? Para que o meu ouvinte não dependa de mim, mas dependa daquele que me deu o que eu estou falando. Vocês não estão aqui para me ouvir. Vocês estão aqui para ouvir aquele que falou comigo. Se eu preguei apenas gnosco de verdade, eu não tive revelação nenhuma. Eu só simplesmente estou trazendo informações que eu sei do que eu estudei. Também é bom. E talvez eu simplesmente traga um gnosco para vocês. Não por revelação, mas apenas um gnosco, porque eu entendi de conversar um assunto com vocês. Eu vim aqui para falar com vocês sobre dízimos e ofertas, sobre oração. E eu estou falando do que eu estudei. Pode ser que isso aconteça na sua vida uma revelação. Ou pode ser que eu estou pregando algo aqui que Deus me revelou, mas sempre vai chegar para você um gnosco. Agora, se você ouvir Jesus falando, aí é uma revelação. O que é revelação? Aquela informação tremenda que o pastor pregou? Não. A revelação é quando você ouviu Jesus. Minha gente, eu preciso compartilhar com você uma revelação. O pastor estava pregando na igreja lá, olha, ele falou um negócio que eu nunca tinha escutado. Churrasco, coisa boa, tremenda. Você está transmitindo uma informação que o pastor pregou. Mas se você tivesse ouvido Jesus, sabe o que você ia contar para o teu amigo? Você não ia falar a grande revelação que você ouviu. Você ia dizer assim, eu encontrei Jesus no culto ontem. Jesus queimou meu coração. E sabe qual foi a revelação? Quer ver que tremendo? Quer ver que tremendo? Ele vai trazer uma informação bombástica. Quer ver a revelação? Sabe o que Deus falou comigo? Não, o que ele falou? Ele falou que me ama. Isso esquentou meu coração, isso curou meu coração. Porque não foi uma informação que ele me ama. Ele disse que me ama. Eu ouvi dele. Eu não tive uma informação que ele me ama. Ele me disse que me ama. Sabe quando Jesus chega e fala assim, vem e segue-me? Não é uma informação. É como se fosse um... E a Bíblia chama isso de laço de amor. Jesus falou que ele segue-me, e a pessoa olhou e falou assim, cara, eu vou deixar tudo, eu vou seguir esse homem, eu vou deixar tudo, eu vou abrir mão de tudo, porque esse homem disse, segue-me de tal jeito, que eu nunca encontrei um amor tão grande numa palavra, segue-me. Maria foi lá no túmulo de Jesus e chorando, e aí Jesus aparece, ela não sabe que é Jesus, e começa aquela conversa lá, e aí ela, onde que enterraram o mestre? Me diga onde está o corpo que eu vou buscar. Jesus diz somente assim, Maria. Jesus não disse que ressuscitou. Jesus não disse muita coisa, ele só falou assim, Maria. É o mestre. Só ele diz o meu nome desta forma. Ele. Mestre. Aí ela fala o quê? Rabone.
A minha oração é que você esteja nesse culto, ou em qualquer culto, ou na sua casa, ou na sua de madrugada no seu lar, ou dirigindo o seu carro, dentro de um ônibus. E Jesus diz assim: Papi, João, Maria. Eu estava ouvindo, né, a novelinha boa, novelinha de Gênesis. E está lá o Abraão dormindo. E de repente Deus fala assim: Abraão. Ah, mas ele não acordou por causa do barulho, né? Abraão. E ele acordou de madrugada. Eu não sei se você já ouviu Jesus chamando de madrugada, não. Amado, não tem sono que te segure na cama. Não tem preguiça, não tem... Quando você ouve Ele, quando você tem uma informação que dá poder orar de madrugada, eu vou acordar de madrugada, porque tem mais poder orar, né? O fluxo está menos intenso, sobe mais rápido, eu vou orar de madrugada. Mas quando Ele chega para você de madrugada, de dia, de noite, qualquer hora, e diz: ei, vamos? Vamos ter um tempo aqui juntos, onde eu quero falar com você. Sabe quando você pega e senta na sua... Deita, senta, será que você faz? E você pega, abre a sua Bíblia. E diz assim: Jesus, fala comigo. E aí você vê meio versículo e você já cai em lágrimas. Não pela revelação do versículo, mas você ouviu Ele falando com você. Amados, entenda o que eu estou falando. Isso é revelação. Isso é a diferença entre gnosco e epignosco. Alguém está ouvindo essa mensagem? Deixa eu colocar outro texto aqui. João capítulo 4, versículo 28. João 4, 28. Olha só esse texto. A mulher samaritana. Já aconteceu a história do poço. Jesus já falou com a mulher. Aquela coisa toda que você conhece. Aí depois aqui acontece, ó. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse aos homens da cidade, aqueles homens: vinde comigo e vede. Ó, o vinde e vede de novo aí, ó. Vinde e vede, olha lá. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Lembra que ele falou de vir debaixo da figueira? É assim Jesus, ele conhece tudo. Um homem que disse tudo quanto tenho feito. Oh, meu Deus. Será porventura este o Cristo? Aí o versículo 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora põe o versículo 39. Pula a história toda lá e põe no 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Olha, escuta essa parte aqui, ó. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho de quem? Testemunho de quem? Da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tem feito. Ou seja, eles creram porque ela falou um milagre lá. Olha, ele falou uma coisa que ele não sabia, uma revelação. Agora, olha o versículo 39 e 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, ok, eles vieram porque ouviram a mulher falando. Ou seja, eles tiveram um gnosco sobre Jesus. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. Olha lá, pernoitar. E ficou ali 2 dias. Próximo. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Já botaram a mulher de lado aqui, ó. Agora, olha o versículo 42. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos o quê? Ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você disse para nós e trouxe uma informação de que Jesus é o Salvador, mas agora não é a tua informação, agora é a nossa revelação. A única forma dos nossos ouvintes crerem no que nós cremos é não ouvindo a mim, é ouvindo a Jesus. Alguém dá um aleluia, glória a Deus, hein? O que eu estou dizendo para você, meu irmão? Qual que é o seu único papel? Qual que é o meu papel, o seu papel? Qual que é o único? Falar. É dizer para as pessoas: nós encontramos o Cristo.
nós encontramos o Salvador. Eu encontrei o Salvador. Eu encontrei o Redentor. Eu encontrei o Salvador do mundo. Mas agora venha e vede. Ou seja, eu testemunho o que aconteceu na sua vida, mas agora eu quero que você experimente o que eu experimentei. Não é a minha palavra, é o que você vai ouvir dele. Alguém está ouvindo isso? Não? Olha que coisa mais linda. Romanos 10, 2, por gentileza. Romanos 10, 2. Olha lá, Romanos 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que ele, está falando do povo de Israel, povo judeu. Paulo falando dos judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus. Olha, está falando dos judeus. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Um pirulito para quem descobrir o que é a palavra entendimento no grego ali. Um pirulito para quem descobrir que... Eu vou ter que dar um monte de pirulito agora, né? Vamos ver se vocês ouviram a minha mensagem, se ouviram a minha ou Jesus. Olha. O povo de Israel, o povo judeu, tem zelo de Deus. Ama a Deus, quer fazer a vontade de Deus. Tem carinho por Deus, mas não com entendimento. Ou seja, eles têm o gnosco, mas não têm a revelação. Tem muita gente que tem zelo por Deus, mas não tem revelação de Deus. Eles sabem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Agora olha o versículo, a consequência desse versículo 2, o 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Quando você só tem informação, você tem a opção de escolher entre a tua opinião e a opinião dele. Quando você tem apenas informações de Deus, você tem a possibilidade de escolher o que é melhor, o que é pior. Mas quando você tem revelação, você nunca vai ficar entre duas justiças. Justiça é fazer o que é certo, fazer o que tem que ser feito. Isso é justiça. É fazer da forma correta. Diga assim comigo, só existe uma forma de fazer as coisas. E é a forma de Deus. Só essa. Quando você ouve informações, você tem a ideia de escolha. Mas quando você ouve Jesus, você descobre que é a única escolha. E eu vou dizer mais, quando você ouve Jesus, você vai querer fazer. Fala, não falo, fala, não falo. Se você está em dúvida se deve fazer ou não alguma coisa que Deus quer que você faça, é porque até hoje você não ouviu Ele. Vou falar de novo. Se você tem dúvida se você deve largar uma coisa ou não largar, mudar alguma atitude ou não mudar, fazer tal coisa ou não fazer, se você tem dúvida é porque você nunca ouviu Ele. Porque o dia que você ouvir Ele, você nunca vai ter dúvida. Você nunca vai ter medo. Porque você ouviu Ele. E quando você ouvir Ele, o seu coração vai ser cheio de certeza. O seu coração vai ser cheio de convicção. Mas enquanto você titubeia ou fica balançando entre um ponto e outro, é porque você ainda conhece Deus da informação. Você não conhece Deus. Quando você tem informação, você tem escolha. Quando você conhece a Deus, você tem vida. O homem escolheu comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus nunca tem essa opção para você. Jesus não oferece para você o bem ou o mal, ou Ele não oferece você o bem para você evitar o mal. Ele simplesmente oferece a verdade. Diga assim, com Deus não existe escolha, só existe um caminho. Pastor, mas e o livre-arbítrio? É claro, Ele te dá o livre-arbítrio. Mas quando você é impactado com a palavra,
E essa palavra diz isso, aquilo outro. Mas você nunca vai ficar com dúvida. Você nunca vai ficar com medo. E conhecereis a verdade. E a verdade fará só uma coisa. A verdade fará só uma coisa. E a pergunta é: o que é a verdade? Pergunta que vale 1 milhão. O que é a verdade? Quem que perguntou isso? É Pilatos. Pilatos chega para Jesus e fala: o que é verdade? Jesus se cala. Por que Jesus não responde a pergunta de Pilatos? Porque eu sou a verdade. O que é a verdade? Pergunta bem, o que é a verdade? É a revelação que Deus te dá. O que é a verdade? Não são informações sobre Deus. O que é verdade? É o que Deus revela para você. A verdade não vem, aliás, as informações elas vêm para te convencer. A verdade vem para te libertar. Deus nunca vai tentar te convencer de nada. Deus nunca vai tentar te convencer do amor dele. Deus nunca vai tentar te convencer da vontade dele. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele simplesmente vai se revelar a você. Ele vai encher o seu coração de certeza, de convicção, de paz, de autoridade. Se você está em dúvida, deixa eu dizer algo para você: você ainda não encontrou a verdade. Eu vou dizer de novo: se você está em dúvida sobre algo de Deus, você ainda não encontrou a verdade. Você teve informações sobre Deus, mas você não teve um encontro com Ele. Eu não estou falando que você não é salvo. Eu estou falando que o teu nível de relacionamento com Ele ainda está no nível da informação. Mas Deus está te convidando nessa noite, dizendo: eu quero ter um relacionamento com você no nível da intimidade e da revelação. O Leslie falou hoje: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Vocês de si mesmos não produzem fruto nenhum, mas se vocês permanecerem em mim, se vocês estiverem em mim, ou seja, se vocês tiverem revelação de mim, dareis muito fruto. Diga assim: o fruto de Deus na minha vida somente acontece por estar ligado em revelação a Jesus. E o que é estar ligado a Jesus? Não é ter informações sobre Jesus. Estar ligado a Jesus é conhecê-lo. Jesus diz para você nessa noite: vem, siga-me. Venha. Venha. Ele está dizendo durante o seu dia: venha. Quando você ouve esse venha durante o seu dia, você para orar, para fazer devocional. Pastor, fazer devocional é muito difícil. Pastor, fazer devocional é muito difícil, eu tenho muito trabalho. Ah, pastor, eu tenho muito trabalho, eu não consigo fazer devocional. É porque você ainda não conheceu Jesus. Se devocionar é um peso para a tua vida, é porque você ainda não conheceu Jesus. Você teve informações sobre Ele. E a informação de que você precisa trabalhar mais para ganhar dinheiro, e você não pode parar o teu trabalho. Essa informação de ter que trabalhar mais não é maior do que a informação de você amar a Jesus. A informação de ter que trabalhar o tempo todo, ter que dormir, ter que descansar, essa informação é maior do que a revelação. Aliás, nem tem revelação.
é um combate de informações com informações. A informação do mundo, a informação da conta negativa, a informação do pé doendo, a informação da respiração faltando, a respiração da gripe, da febre, a informação do sintoma e a informação e a revelação da palavra, a revelação da cura, a revelação da proteção. Mas quando eu tenho informação sobre os sintomas e eu tenho a informação sobre a cura, o sintoma vai ganhar. Mas se eu tenho uma informação sobre o sintoma e uma revelação sobre a cura, nunca o sintoma vai ganhar. É um combate, perceba o que eu estou falando, é um combate de informações. Dentro da sua cabeça acontece um combate de informações. Só que eu tenho uma notícia para dar para você: pare de lutar no terreno errado. Pare de lutar no terreno da cabeça e vá lutar no terreno do espírito. Porque no espírito não tem informações, no espírito tem revelações. E aí Jesus diz: vem, segue-me. Vem, segue-me. Siga-me. Não venha fazer curso sobre mim. Venha andar comigo. Meu Deus. A fé não vem pelas informações. A fé vem pela revelação. Alguém me perguntou hoje: pastor, como é que eu faço para ter isso? Pastor, como é que eu faço para ter isso se é só ele que produz? O pastor não produz, o pregador não produz, o livro não produz. Então como é que eu faço? Vá até ele. A hora que você entrar pela porta e sentar nessa cadeira, diga assim: Senhor, fala comigo. Sabe por que eu vim nesse culto hoje? Porque eu ouvi falar que o Senhor vai estar aqui. Eu vim aqui para encontrar o Senhor. Fala comigo. Você pega a sua Bíblia na sua casa e diga assim: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir, se alguém tiver revelação e abrir o seu coração, eu entrarei e com ele cearei. O que é cear? Eu vou alimentá-lo, eu vou supri-lo, eu vou revelar sobre mim com você. Jesus te chama nessa noite dizendo: vem, segue-me. Segue-me. Saia do campo da informação e se renda ao campo da revelação. Se renda ao Espírito. E quando você tiver revelação, você vai ter fé. E a fé vai te levar a uma outra revelação, e a revelação vai te levar a um novo nível de fé. E você se rende àquela fé, e aí vem uma nova revelação, e vai indo de glória, de fé em fé, de glória em glória. Informação não produz glória. O que produz glória é revelação. No máximo, a informação produz admiração, mas nunca glória. Vamos colocar em pé, vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso, lindo.